Olá, eu sou a Tatiane da Silva Lima e venho apresentar a minha pesquisa junto ao professor Sérgio Camargo. O uso da rádio escola no processo de alfabetização e na recomposição da aprendizagem no período pós-pandêmico. Mas por que pesquisar sobre o potencial da rádio em um cenário pós-moderno em que a tecnologia e as mídias estão amplamente inseridas no processo educacional? A proposta desse estudo pretende explorar e validar cientificamente a eficácia da rádio escola como um instrumento pedagógico no cenário atual. Historicamente, o rádio tem sido usado como meio de comunicação acessível, de ampla cobertura, superando barreiras socioeconômicas e geográficas. Com a ampliação do acesso à internet e o surgimento das plataformas de áudio digitais, aumentaram as possibilidades do uso do rádio, tornando-se ainda mais relevante o contexto educacional. A metodologia adotada nesta pesquisa envolve uma análise das potencialidades do rádio em promover a educomunicação, uma abordagem pedagógica que integra práticas de comunicação ao processo educativo, com o objetivo de desenvolver nos estudantes uma postura crítica e reflexiva em relação às mídias e à cidadania. A rádio escola, neste contexto, não apenas transmite conteúdos educacionais, trabalhando a leitura e a escrita, mas também estimula a participação ativa dos alunos, fomentando habilidades de comunicação, pensamento crítico e engajamento social. Ao investigar o papel social da rádio na educação contemporânea, este estudo contribui para a compreensão de como as mídias tradicionais podem ser revitalizadas e integradas às práticas modernas, proporcionando uma educação mais inclusiva e dinâmica. O objetivo, então, é demonstrar que, mesmo em um mundo digitalizado, o rádio mantém sua relevância e potencial educativo, adaptando-se, complementando as novas tecnologias no ambiente escolar e tornando-se uma alternativa para trabalhar a recomposição da aprendizagem no período pós-pandêmico. O rádio surgiu no Brasil na década de 20 e, com a sua chegada, várias experiências foram feitas para promover a educação através de suas ondas. O acesso do rádio era limitado devido ao alto custo dos aparelhos. Os aparelhos eram importados e eram caros. As pessoas se reuniam então na casa dos vizinhos ou em praças públicas para ouvir notícias e manifestações populares. O rádio tornou-se um veículo popular de grande importância para a transmissão de informações. O rádio foi fundamental para a unificação linguística no Brasil e o programa de rádio chamado Rádio Sociedade foi o berço da rádio educativa no Brasil. Considerado pai do rádio no Brasil, Roquete Pinto, que dizia: o rádio é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à escola, é o divertimento gratuito do pobre, é o animador das esperanças, é o consolador do enfermo, o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Mais tarde, o rádio tornou-se uma mídia barata e acessível no Brasil, com sua linguagem direta, continuando então a ser um meio de comunicação indispensável para a rotina informacional da população, proporcionando lazer, entretenimento e garantindo as informações sobre os principais acontecimentos do país. O professor Baltar, 2012, afirma que há algum tempo a educomunicação está presente no ambiente escolar brasileiro, por meio do trabalho com o gênero discursivo midiático. Isso instiga uma reflexão sobre os meios de comunicação, sua relação com a sociedade, a linguagem que utiliza e a influência midiática na educação, propondo a adequação desses meios para o seu uso na escola. Mais do que usar a mídia na escola, é necessário refletir sobre o processo de apropriação e produção das tecnologias digitais da informação e comunicação, as TDICs, para o seu emprego no ensino-aprendizagem para os estudantes, ampliando assim a sua visão crítica sobre sua formação humana e atuação na sociedade. É preciso explorar o caráter educativo do rádio. Isso reforça e auxilia as oportunidades de letramento e alfabetização e também confere sentido à ação e provoca discussões sociais significativas que vão além das salas de aulas, ultrapassam os muros da escola. Nos debruçamos especialmente sobre as defasagens na leitura e na escrita das crianças em fase de alfabetização no período pós-pandêmico. Entre os que estão alfabetizados, quantos estão verdadeiramente letrados? A professora Magda Soares distingue alfabetização de letramento, onde a alfabetização é o domínio do código escrita, compreende e envolve as competências e habilidades de leitura e escrita num processo mecânico
de aquisição da linguagem escrita. E o letramento, segundo Soares, é a compreensão dos significados, é interpretar aquilo que se lê, a aplicação prática do uso da cultura escrita. O letramento, então, é a capacidade de fazer uso da leitura e da escrita complementares às especificidades contidas no processo de alfabetização. O trabalho pedagógico na escola precisa associar o ensino da língua escrita às suas práticas sociais, no que encontramos a rádio como proporcionador do verdadeiro significado da aprendizagem social da leitura e da escrita. Um processo educativo que se preocupa com letramento e com práticas sociais. Pode encontrar na rádio escolar um potencial agregador para reforçar a aprendizagem da leitura e da escrita como ampliação e sentido social. Dados do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica do Ministério da Educação do Brasil, com dados de 2022, mostram que a proporção de crianças com defasagem na leitura e na escrita nas escolas públicas dobrou de 2019 e entre 2019 e 2021. Em 2019, 15,5% dos estudantes tinham níveis de alfabetização abaixo do esperado para a idade. O índice subiu para 33,8% em 2021. Em cada 10 crianças, 4 não sabiam nem ler nem escrever na ocasião da medição. A queda dos índices de aprendizagem foi associada ao fechamento das escolas e à dificuldade do acesso remoto durante a pandemia Covid-19. Esses dados evidenciam fragilidade no ensino, principalmente na educação fundamental, onde ocorre o processo de alfabetização, onde se consolida, mas de que, de alguma forma, neste período não houve, devido à forma remota. Esse aumento expressivo dos estudantes com defasagem na leitura e na escrita e o insucesso nas avaliações e nas medições da capacidade e habilidade reflete as desigualdades de oportunidades que ocorreram durante a pandemia. Desde a dificuldade de acesso aos recursos tecnológicos, como falta de computador e internet, até a falta de conhecimento dos pais para auxiliarem os seus filhos nas atividades propostas no período pandêmico. A proposta de reforço da alfabetização e do letramento por meio da rádio escolar foi elaborada com base na concepção socio-interacionista defendida por Vygotsky e Bakhtin. O principal objetivo é auxiliar o professor no desenvolvimento da leitura e da escrita, das habilidades de compreensão, comunicação e expressão dos estudantes, fortalecendo uma postura cidadã e uma capacidade de atuação social que podem transformar sua realidade. Ao desenvolver uma rádio escolar, o professor possibilita o desenvolvimento de habilidades e a produção de conhecimentos que conferem autonomia e protagonismo ao ensino. Como ressaltou Frenet, os únicos conhecimentos que podem influenciar o comportamento de um indivíduo são aqueles que ele descobre sozinho e dos quais se apropria. Portanto, o projeto Rádio Escola Raul News, que é desenvolvido numa escola municipal chamada Raul Gelb, em Curitiba, no Paraná, aqui no Brasil, é um programa que ocorre quinzenalmente e com leitura de notícias escritas e lidas por estudantes, num sistema simples, onde há um microfone, caixa de som nas salas de aula e as notícias são divulgadas no próprio sistema indoor da escola. Exibições acontecem ao vivo e esporadicamente são gravadas para transmissão e oportunização via redes sociais WhatsApp. O programa tem um formato linear. A reformulação do formato atual da Rádio Escola está em atual desenvolvimento e deve durar até o próximo ano. Está sendo planejada a permissão que pais, responsáveis, familiares e comunidade escolar possam apreciar os programas produzidos, possam ouvir seus filhos, suas crianças lendo as notícias que foram escritas por eles. Porque no formato ao vivo, indoor, neste momento, não existe esse recurso, essa disponibilidade. Freire, 1979, afirma que o homem é um ser de relações e, sabedor disto, desperta para uma consciência reflexiva, capaz de transformar a si e ao mundo em que vive. Portanto, neste sentido, o homem cria cultura e se identifica como sujeito da própria ação, marcando sua existência no tempo e no espaço, deixando a sua marca na história. Nesse sentido, a rádio escolar desenvolvida aqui na Escola de Curitiba, nós prezamos
pelo desenvolvimento cidadão. E ao ser ouvido pela comunidade escolar, a HAL News pode assumir um papel de transformação social. Os estudantes poderão, além de exercitar a leitura e a escrita, utilizar esse empoderamento e autonomia trabalhados para se tornarem protagonistas engajados com as causas sociais da sua comunidade, que também terá espaço de participação, com sugestões, críticas na rádio escolar de seus filhos. Conforme Belloni, 2007, esta relação surge e se desenvolve porque as crianças reais se transformam com as transformações da sociedade, adquirindo status, direitos e visibilidade nunca antes existentes. Tornam-se cidadãos plenos e consumidores reais e potenciais. Essa relação é fundamental para a transformação da sociedade, trabalhada no âmbito da sociologia da infância e com a qual, como docentes responsáveis por uma educação transformadora e comprometida com a formação do ser humano, devemos estar prontamente engajados. Muito obrigada pela atenção e pela participação neste evento. É com grande satisfação que participamos da 11ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, desde a cidade de Porto, Portugal, pelo Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, Conjugar. Tchau, tchau, até a próxima!